Senhor presidente, eu confesso que, quando fui eleito senador da República, eu não conseguiria me ver nessa situação de hoje, de estar aqui no plenário do Senado Federal, fazendo um apelo aos senadores para que a gente faça um grande manifesto em defesa da democracia brasileira, cada vez mais atacada, cada vez mais ameaçada. A gente aqui já denunciou naquele processo do golpe, do impeachment da presidenta Dilma, que não cometeu crime de responsabilidade, que ali eles estavam rasgando o pacto pela redemocratização de 88, que se assentava em cima de quê? Da soberania do voto popular, de eleições livres e democráticas. Rasgaram a Constituição, afastaram uma presidenta eleita com 54 milhões de votos. Mas de lá para cá, a gente está vendo crescer o autoritarismo, o discurso do ódio e da intolerância, e agora, senadora Fátima, agressões fascistas. O nome é esse. Eu vi uma reportagem na TV Globo, o jornalista perguntando como nós chegamos até aqui. O senador Paulo Paim acabou de falar e falou do Mandela. O Mandela tem uma frase que ele disse que ninguém nasce com ódio. O ódio é ensinado. Foram 3 anos, senador Jorge Viana, de uma campanha violentíssima, criminalização da política, o ataque ao presidente Lula. Aí tem pessoas hoje que querem eliminar. Tem uma parte da sociedade com discurso fascista que quer eliminar o adversário. E a gente chega no dia de hoje preocupado com o que houve ontem. Mais do que o Twitter do general Vilas Boas, eu acho que a maior gravidade foi a forma como a TV Globo, o senador Jorge Viana, colocou aquilo. O apresentador William Bonner, em tom solene, encerra o Jornal Nacional com aquele Twitter. O mais grave do que o Twitter do comandante do Exército, general Vilas Boas, foi a repercussão dentro. Eu vi com muita preocupação o general Mioto, em resposta ao general Vilas Boas: comandante, estamos juntos na mesma trincheira, pensamos da mesma forma, aço. Vi um outro caro comandante, amigo e líder: receba a minha respeitosa e emocionada continência. Tenho uma espada ao lado, a sela equipada, o cavalo trabalhado, e aguardo suas ordens. A forma como a Globo usou foi para chantagear o Supremo Tribunal Federal. Uma chantagem à democracia brasileira. Eu trago aqui, senadora Fátima Bezerra, Ulisses Guimarães hoje, porque eu acho que a nossa Constituição de 88 nunca foi tão necessário defender a Constituição de 88, que eles estão cada vez destruindo, com o golpe, com a emenda constitucional 95. Diz Ulisses Guimarães: traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Então, senhores, eu estou aqui para fazer um apelo. Sinceramente, até agora não escutei a palavra de um líder tucano, num momento de maior gravidade como essa. Quero fazer apelo a senadores de todos os partidos. Eu acho que a sessão de hoje aqui, quando chegar o presidente Eunício de Oliveira, tem que se transformar numa sessão em defesa da democracia brasileira. É fundamental que o Senado se pronuncie nesse momento. Concedo a parte ao senador Randolfo. Senador Lindenberg, quero primeiramente apoiar a manifestação de Vossa Excelência no sentido de que a ordem do dia de hoje seja transformada em um debate sobre a democracia. Eu tenho minhas convicções em relação à sentença de segunda instância, mas desde a noite de ontem o que está em jogo não são as convicções ou os lados de favorável à segunda instância ou contrário. As manifestações do comandante do Exército são gravíssimas e, no meu entender, são ameaçatórias à democracia.
O Congresso não pode ficar imune, não pode ficar sem dar resposta a isso, não pode ficar. Este é o momento que eu diria, senador Paim, que nós aqui na sessão de hoje do Senado teríamos até que ficar em vigília cívica pela democracia, porque não pode ser aceito. Em qualquer democracia, chefes militares, generais, só têm um papel a cumprir: garantir a ordem e a serenidade. É esse o único papel. O julgamento de hoje do Supremo Tribunal Federal vai passar. Seja qual for o recado, o resultado do julgamento, a Suprema Corte Brasileira, como Corte Suprema, tem que ser respeitada no seu parecer e na sua decisão de hoje, seja qual for, quem defenda uma posição, quem defenda a outra. Não pode, eu considero uma chantagem, ter manifestação nas vésperas de um julgamento dessa dimensão, de alguma liderança militar, de algum chefe militar, tendendo a um lado, tanto fosse para tender a um lado quanto para outro. Então, tem aqui a minha manifestação no sentido de que as manifestações de lideranças militares do dia de ontem foram absurdas e incompatíveis com o Estado democrático de direito. E é dever desta Casa, eu concordo com Vossa Excelência, é dever de todas as lideranças políticas dessa Casa, de todos os partidos, se manifestarem. Eu vi com péssimos olhares a manifestação, inclusive, de candidatos à presidência da República, apoiando as manifestações do general. Aliás, neste momento, este seria o momento de que todos os candidatos, e eu faço aqui esse chamamento, todos os candidatos à presidência da República deveriam, em um só tom, em tom uníssono, subscrever. Eu falo todos os candidatos, mas tem um que claramente representa o fascismo, eu nem conto com ele. Mas todos os demais candidatos à presidência da República deveriam ter o dever de, no dia de hoje, assinar uma carta conjunta em defesa da democracia, em defesa da estabilidade democrática, em defesa das instituições, em defesa, principalmente, para que neste ano tenha as eleições e o resultado das urnas seja respeitado. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Randolfo. Dizer que tem um manifesto que está circulando aqui no Senado, era importante Vossa Excelência assinar, outros senadores também, que é um manifesto muito simples, mas se faz necessário, que é reafirmando o nosso compromisso com a democracia. Eu espero que a gente consiga mais da metade... Vossa Excelência, conte com o meu apoio e minha assinatura, conte conosco. Eu quero conceder a parte ao senador Jorge Viana, antes dizendo que o senador Jorge Viana tinha mandado para mim hoje um comentário de Chico Pinheiro, jornalista, que disse o seguinte: Michel Temer com empresários e políticos na diretoria da FEComércio, São Paulo, aspas, de Michel Temer. Em 64, o povo se regozijou, porque, novamente, uma centralização absoluta do poder, que mais uma vez durou de 64 a 88. Não houve golpe de Estado, houve um desejo de centralização. Aí diz Chico Pinheiro, era um anúncio, essa frase é de Michel Temer, e o Chico Pinheiro publica e diz, era um anúncio. Concedo a parte ao senador Jorge Viana. Eu queria, aqui me somando um pouco, numa parte do colega Randolfo, que, de maneira muito clara e explícita, apoia o discurso de Vossa Excelência, senador Lindbergh, e nós só estamos aqui fazendo algo que, como ele bem disse, todos os candidatos deveriam se manifestar no dia de hoje por algo que nos une e talvez pacifique até nossas diferenças, que é a democracia. Sem ela, não há saída, a não ser a barbárie, a não ser aquilo que alguns, inclusive, estão defendendo em redes sociais e até em candidatura, que é o autoritarismo com ações fascistas. Então, eu confesso que fico triste, de certa forma, mas a palavra certa é muito preocupado com esse ambiente que nós estamos vivendo no país. Essa ação em cima do Supremo Tribunal Federal, nós estamos aqui no Congresso, para chegar aqui tem que ter tido voto. A chancela mais importante no regime democrático, o voto. A autoridade do voto. Temos o presidente da República mais impopular da história do Brasil
e um Congresso fragilizado. A crise institucional que nós falamos, que alguns não acreditam, ela teve o ápice no impeachment, no golpe, numa farsa, sem tipificação de crime de responsabilidade. Uma presidenta com 54 milhões de votos foi a piada do poder. E, a partir daí, a insensatez tomou de conta. Eu sei que o general Vilas Boas, eu conheço bem, é um grande brasileiro, um nacionalista. E é desse grande brasileiro e desse nacionalista que o país está precisando, mas para não cometer atos que eu vou chamar de atos falhos, como o de ontem. Certamente ele deve ter suas razões. Eu li o Twitter. O problema não é o Twitter do general Vilas Boas, que nós sabemos que é um democrata e um brasileiro, um grande brasileiro. O problema é o uso que se faz de uma manifestação dele. Foi no momento errado, no tom errado, sobre o tema errado. Nenhum país do mundo que vive a plenitude da democracia, os que têm o poder de conduzir as Forças Armadas se manifestam. Em democracia, não. E toda vez que se manifestaram, o resultado foi péssimo. Então, eu espero, até sinceramente, por conhecê-lo bem, que ele possa, de algum jeito, trazer a tranquilidade e se some nessas declarações que estamos fazendo aqui, de apreço e de compromisso, de subordinação à democracia. É isso que esse manifesto nosso faz, por isso que eu assinei também. Então, parabenizo Vossa Excelência, e é isso que dá, pôr no poder aqueles que não passaram nas urnas, agravar a crise com um governo ilegítimo, que destrói as conquistas sociais, que vende e põe à venda o Estado brasileiro, o patrimônio do povo brasileiro, e que leva o país a uma situação de absoluta insegurança institucional. Estamos vivendo, sim, é bom assumirmos, a maior crise institucional das últimas décadas. Parabéns, senador Lindbergh. Senador Jorge Viana, eu agradeço a parte. Eu quero ler, senadora Fátima Bezerra, aqui, uma carta que é uma carta histórica do grande jurista Geraldo Prado, dirigidas a Fachin e ao ministro Luiz Roberto Barroso, que ele respeita. É uma carta importantíssima. Eu nunca faço essa leitura, mas quero fazer aqui. Antes dizendo, senador Paulo Rocha, que José Afonso da Silva, um dos maiores constitucionalistas desse país, fundador do PSDB, secretário de Mário Covas, fez um parecer desmontando ponto a ponto a tese da prisão após condenação em segunda instância. Ele diz o seguinte, fala da nossa Constituição, do texto da Constituição. Pode-se criticar o texto, pode-se condená-lo, mas o texto de uma Constituição rígida tem que ser respeitado, principalmente pela instituição incumbida de guardá-lo e garantir sua eficácia e aplicabilidade na sua inteireza. Mas vamos lá, e eu peço desculpas, mas tentar fazer o mais rápido possível, mas essa carta é importantíssima. Geraldo Prado, um dos maiores juristas do país. Escrevo aos ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, em homenagem à sincera admiração que nutro por ambos há mais de 2 décadas, fruto do imenso respeito por suas trajetórias acadêmicas e profissionais. Escrevo publicamente, porque em se tratando do tema que diz com a República, não se recomenda a confortável opção pela reserva, cabendo à publicidade o papel de veículo de receios, mas também de legítimas expectativas. Finda a ditadura empresarial militar, o Brasil experimentou 2 processos de impeachment de presidentes eleitos. Foram momentos críticos em nosso recente estágio de amadurecimento institucional democrático. Ainda não sararam as feridas do que cassou o mandato de Dilma Rousseff. Fato é que, quaisquer que sejam nossas opiniões sobre as relações de causa e efeito entre crise política gerada no último impedimento presidencial e o atual momento de instabilidade, a manifestação do comandante do Exército, às vésperas do julgamento do STF do habeas corpus, impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, que tem por matéria central a definição do âmbito da presunção de inocência, traz implícita inédita grave ameaça à ordem democrática. Chegar a esse ponto
que intranquiliza os brasileiros comprometidos com a democracia e a república, apenas foi possível porque antes, a passos largos e decididos, os vários setores responsáveis pela estabilidade democrática decidiram tensionar ao máximo a nossa jovem democracia, levando a Constituição ao estresse em seu grau mais avançado. Quer pelos motivos menos honestos, como os que inspiraram o ex-deputado Eduardo Cunha, quer por razões que, à vista dos seus autores, seriam justificáveis pelo apego a valores de probidade, a realidade é que esses setores colocaram concretamente à prova o sentido mais essencial de integridade das cláusulas fundamentais da Constituição, da legitimidade do exercício dos poderes, ao significado textual inquestionável da presunção de inocência, assegurado pelo histórico de sua delimitação na Constituinte de 87 e 88. As cláusulas pétreas, porque nós estamos discutindo, nesse habeas corpus do presidente, de cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas foram testadas, como foi testada a resistência da democracia ao desrespeito dessas franquias, violações dissimuladas em superação das suas razões históricas. O resultado não podia ser diferente. Se as principais instituições responsáveis por assegurar e aplicar a Constituição acham-se com poder para modificar regras constitucionais à revelia da proibição expressa na própria Carta, outras pessoas e instituições sentem-se incentivadas a também violar a Constituição a propósito de preservar o seu espírito. Senadora Fátima, o artigo 5º, inciso 57, esse que fala que a pessoa só pode ser presa com trânsito em julgado, é cláusula pétrea. Nem por emenda constitucional nós podemos modificar. Só pode modificar em outra Assembleia Nacional Constituinte. Imaginar, então, que uma interpretação do Supremo pode modificar a cláusula pétrea. É isso que chama a atenção aqui o grande jurista Geraldo Prado. Diz mais ele, havia um motivo político para a proibição de emendas constitucionais relativamente a determinados temas. As 3 décadas passadas, desde 1985, empalideceram a memória desse motivo, mas não o fizeram desaparecer. A crença constitucional de que determinados temas são intocáveis tem a ver com a experiência histórica de que apenas o amplo e escrupuloso respeito às regras do jogo democrático pode garantir o não retorno ao arbítrio e assim impedir aventuras políticas caprichosas, violentas, decididamente criminosas, como são os crimes de Estado praticados contra a soberania popular. Se um pode violar a Constituição em virtude de sua confiança pessoal, nas melhores razões, por que outro não poderá? Pergunta o professor Geraldo Prado. Para alguns, trata-se de garantir a governabilidade, procedendo-se ao impeachment mesmo sem crime de responsabilidade. Para outros, a questão consiste em pôr fim à corrupção, contornando-se o aparente obstáculo da presunção de inocência. No andar da carruagem, era previsível que as forças políticas reacionárias e ultraconservadoras também se sentissem à vontade para igualmente exprimir seus anseios patrióticos, postulando corrigir rumos desviados pelas principais instituições do Estado, mesmo sendo uma delas o STF. Ao ser o porta-voz da promulgação da Constituição, senador Humberto, Ulisses Guimarães advertira: a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Olha essas palavras de Ulisses na promulgação da Constituição há 30 anos atrás. Ao enfatizar que temos ódio e nojo à ditadura, Ulisses, perseguido que havia sido pelos militares pós-64, registrava para a história: traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade,
mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Senhor presidente, a carta continua. Eu vou parar aqui, porque, na verdade, eu sei que tem outros senadores inscritos. Eu vou parar aqui por isso. Agora, é uma carta que eu digo, todos têm que ler. A carta do professor Geraldo Prado, dirigida ao ministro Luiz Roberto Barroso e ao ministro Fachin, explicando e mostrando como foram criadas essas cláusulas pétreas. Fim de um período da ditadura militar, para impedir retrocessos, né? Então, eu acho que ela vem num momento importantíssimo. Eu já tinha, senadora Vanessa, citado Zé Afonso da Silva, também que é um constitucionalista do PSDB, que fez um parecer irretocável. Mas eu concedo a parte a Vossa Excelência antes de terminar meu pronunciamento. Eu serei breve, porque, na mesma linha de Vossa Excelência, senador, hoje o jornal, eu repito aqui, tive a oportunidade de falar, mas acho importante, senador Paim, que a população brasileira procure se informar, ouvir os argumentos, ouvir, conhecer, inclusive a história, como Vossa Excelência nos ajuda muito com esse pronunciamento. O jornal Valor Econômico traz hoje uma matéria em que ouviu 2 ex-parlamentares constituintes, um ex-deputado e um ex-senador constituintes, ambos, e que falaram do espírito do inciso 57 ao artigo 5º da Constituição Federal. E, segundo eles, não há dúvida nenhuma, até porque saiu um senador Lindbergh Farias. A Constituição, nós sabemos, ela superou um período de 21 anos de liberdades restritas, não é? Então, a Constituição, que até então permitia o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, foi modificada em 1988. Por isso mesmo, o Código de Processo Penal foi adaptado. Foi adaptado o Código Penal no Brasil. Então, o ex-senador José Inácio Ferreira e o ex-deputado Sigmaringa Seixas, eu acho que deveria ser ouvido também o relator da Constituinte brasileira, da Constituição, senador Bernardo Cabral, do meu estado, que vai dizer a mesma coisa. Então, não há o que interpretar aquilo que a lei mostra de forma muito clara. E o que nós estamos defendendo não é desobediência. Nós não estamos defendendo a impunidade de ninguém. A impunidade de ninguém. O que nós estamos defendendo é o cumprimento da Constituição para todos, para Lula e para qualquer cidadão e cidadã do Brasil. Parabéns pelo pronunciamento, senador Lindbergh. Muito obrigado, senadora Vanessa. Eu passo a senadora Fátima Bezerra, essa lutadora, senadora do Rio Grande do Norte. Senador Lindbergh, apenas para complementar aqui a parte que a senadora Vanessa acaba de lhe fazer, quando cita aqui exatamente os 2 constituintes à época, o senador José Ignácio Ferreira e o deputado Sigmaringa Seixas. O senador José Ignácio foi exatamente quem apresentou, senador Lindbergh, a sugestão foi dele, à época, de incluir a proibição de prisão antes do trânsito em julgado. O senador Sigmaringa Seixas, que também defendia a mesma tese, ele disse exatamente o seguinte, na defesa, né, da tese da prisão só depois do trânsito em julgado, abre aspas, o que se tinha era realmente uma preocupação muito grande com a possibilidade de se impor uma pena forte e depois, no recurso, ficar provado que a pessoa não havia cometido o delito. Então, dizia Sigmaringa Seixas, é preferível aguardar o julgamento final em liberdade do que manter presa uma pessoa que depois se revela inocente. Fecha aspas. Portanto, quero aqui concluir dizendo o seguinte, que esses 2 parlamentares, repito, constituintes à época que participaram ativamente da redação da regra constitucional, ora exatamente aqui em debate, afirmam ainda que a inserção do dispositivo na Carta Magna não provocou polêmica, ou seja, que não havia dúvida sobre a interpretação do dispositivo. Para eles, se o Supremo, portanto, quiser respeitar a intenção dos constituintes, deve considerar ilegal a prisão antes do trânsito em julgado. É isso que nós esperamos, senador Lindbergh, que seja o resultado do julgamento, ora sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal do habeas corpus que foi pedido em favor do presidente Lula. Muito obrigado, senadora Fátima. O professor Geraldo Prado acaba dizendo o seguinte, no julgamento de hoje, 4 de abril de 2018,
reconhecer que o STF não é constituinte e não tem poderes para reescrever o texto da presunção de inocência, cumprirá, nas circunstâncias, o papel de mensagem inequívoca dirigida a toda a sociedade, a de que o poder civil governa o Brasil. E somente o poder civil, na forma da Constituição, poderá legitimamente nos governar, hoje e sempre. Confio, sinceramente, pela história de vida dos amigos e mestres, que ao se alinharem ao sentido literal do texto de 88, do dispositivo constitucional que assegura que ninguém será considerado culpado, senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ainda que sob a crença de que a Constituição não é perfeita, estarão reafirmando o compromisso do STF como instituição de ser o guardião da Constituição, porque ser o guardião da Constituição é ser o guardião da democracia. Ulisses Guimarães não está mais entre nós, mas são os eventos que constituem as grandes figuras públicas para a história. Professor Geraldo Prado. Eu concedo a última parte ao senador José Medeiros. Senador Lindbergh, em que pese achar que Vossa Excelência está fazendo hoje um discurso, talvez um dos seus discursos históricos, permita-me divergir em alguns pontos. Eu vejo que a Constituição brasileira, ela começou emblematicamente a ser muito desrespeitada naquele dia aqui do julgamento, e Vossa Excelência foi um dos artífices daquele particionamento do julgamento do impeachment aqui, quando se particionou. E ali foi rasgado realmente, não só a Constituição, como rasgado um artigo. Então, foi relativizado e começou-se ali, a partir dali, uma relativização total do nosso ordenamento. Bem, mas vamos ao caso em tela que nós estamos tratando aqui, que já vem lá desde 1940, no nosso Código Penal. Há um entendimento, quase não é, mas geral, e aí vamos fazer um parêntese. Eu respeito toda essa discordância de vocês pelo fato de ser quem é que está hoje na base desse habeas corpus, que é o ex-presidente Lula, figura mítica, personalidade do Partido dos Trabalhadores. Mas esqueçamos, tiramos o Lula desse negócio e vamos observar a luz do caso concreto. Veja bem, senador Lindbergh, a partir da segunda instância, Vossa Excelência sabe que não tem mais, tribunal nenhum verifica mais provas, portanto, réu nenhum vai ser condenado ou inocentado por questões de provas. As provas são analisadas até a segunda instância. A partir daí são questões formais. Portanto, não há que se dizer que um réu, lá depois da segunda instância, ele foi condenado sendo inocente. Então, as provas já foram analisadas. Então, a gente retirar isso por causa de uma casualidade, retirar a segunda instância e aqui não estou condenando, para mim, respeito totalmente, concordo com Vossa Excelência, o que o tribunal, o STF, decidiu hoje, eu respeito, porque eu sou escravo da lei e respeito aquele poder, mas eu acho uma temeridade que nós mudemos esse entendimento a respeito da segunda instância, porque nós vamos ter amanhã ou depois os assassinos de Marielle, por exemplo, vão ser presos, e aí não, nós só vamos poder ver eles na cadeia depois, daqui a 20 anos, quando chegar ao último recurso lá do STF. Nós não podemos conduzir um país com um grau de impunidade dessa forma. Então, é por isso que eu peço uma reflexão que possa separar esse caso, que é um caso umbilical de vocês, do ordenamento jurídico geral desse país, porque não é possível que a gente possa contaminar tanto uma coisa que é particular do Partido dos Trabalhadores com a vida da nação. Senador Medeiros, é claro que eu discordo completamente de Vossa Excelência. Vossa Excelência faz o raciocínio oposto do que aconteceu na verdade. Os responsáveis foram os senhores. Colocaram o país nessa crise, não respeitando o resultado das eleições, rasgando o voto popular. O senhor sabe que não teve crime de responsabilidade da presidenta Dilma. Colocaram o país nessa situação, fabricaram o fascismo. O fascismo surgiu disso, da covardia dos senhores,
que foram para as ruas com quem defendia a intervenção militar e não demarcaram um campo. Eu me lembro de eu falando aqui em 2015 para os tucanos. Os senhores estão estimulando manifestações com quem defende a intervenção militar, não estão se diferenciando. Foram comidos pela extrema-direita. Por esse discurso que, de prática, não é só de discurso de ódio e intolerância, de agressões fascistas. E agora, concretamente, eu já falei muito sobre o tema da presunção de inocência, mas eu quero responder a Vossa Excelência com Zé Afonso da Silva. Eu, na verdade, não conheço um bom jurista que defenda essa tese. Zé Afonso da Silva, eu estudei direito, senador Ulisses da Mata. Os maiores livros de direito constitucional são de Zé Afonso da Silva. É o autor mais citado em acórdãos do Supremo Tribunal Federal. Ele começa o seu parecer do presidente Lula dizendo o seguinte: não sou eleitor do consulente nem do seu partido. E ele diz que foi do PSDB, foi secretário de Segurança. E não tem como tomar uma posição de interpretação contra a letra da Constituição. O artigo 5º, inciso 57, é claro que só pode ter prisão após o processo ter transitado em julgado. Então, sinceramente, eu espero que o resultado de hoje facilite a reconciliação do país com a sua democracia. Quem aposta na prisão do presidente Lula está apostando em dar vitória a esses grupos de extrema-direita, em colocar mais radicalização na pauta política do país. Eu espero que hoje vença a Constituição, vença a democracia brasileira. Muito obrigado, senador Paulo Paim.